Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao New Lendas Ocultas dos Games. E a creepypasta de hoje, Mr. Mix. Alguém se lembra de um jogo de PC antigo da década de 1990, chamado Mr. Mix? É um jogo de digitação semelhante ao do Mario, que ensina a datilografar, onde você tem que digitar as palavras em uma caixa para fazer com que o chefe, ou Mr. Mix, coloque os ingredientes em uma tigela. Ao contrário da maioria dos jogos de digitação, este jogo é notório por ter uma dificuldade insana. Chegando ao nível 5, o jogo fica impossível. Uma das principais coisas que as pessoas notaram sobre este jogo foi a música de fundo. A música do primeiro nível era um padrão inquietante de rosnados que aumentam progressivamente ao decorrer do nível, muitas vezes causando danos a altos-falantes dos primeiros computadores que não foram projetados para lidar com volumes extremamente altos de som. O segundo nível não tinha música, e o terceiro tinha o que parecia ser uma gravação extremamente de baixa qualidade de um secador de cabelo tocando no fundo. Os restantes dos dois níveis tinham um toque extremamente alto, agudo, durante todo o nível, que causou danos graves aos ouvidos daqueles que conseguiram chegar tão longe. Outro aspecto bastante preocupante do jogo foi o desenho do Mr. Mix. Ele era um grande homem de rosto redondo e amarelo, com excesso de peso, com grandes olhos redondos e manchas vermelhas em seu rosto. A maioria das crianças que jogaram o jogo relataram ter pesadelos vívidos com o Mr. Mix, falando-lhes em voz calma e rouca, ameaçando-os a ficar em silêncio por alguma coisa. No entanto, nenhuma delas conseguia se lembrar exatamente o que era. Um psicólogo que viu muitas dessas crianças relatou ter sido perturbado pela enorme quantidade de terror no rosto dessas crianças quando contaram os detalhes dos pesadelos. Muitas das crianças desabaram em lágrimas durante o processo, pedindo para seus pais salvar eles. No entanto, nenhuma relação direta com o jogo em si poderia ser determinada por esses poucos casos. Como nem todas as crianças sofreram os mesmos efeitos adversos. Por razões óbvias, este jogo não vendeu muito bem. Ele permaneceu em relativa obscuridade até poucos anos atrás, quando hackers pegaram a ROM do jogo de PC e começaram a vasculhar. Usando o software de memória de hack, eles conseguiram decifrar o código do jogo e ignorar o quinto nível impossível. O que eles descobriram, no entanto, foi extremamente perturbador, e levou muitos deles a sair da expedição por completo. Segundo os relatos desses hackers deixados para trás, o jogo se comporta muito estranhamente se o quinto nível é ignorado. O jogo trava e fecha violentamente, escrevendo um monte de arquivos para o diretório System32 do usuário, a ponto que a RAM fique quase completamente cheia. Esses arquivos eram supostamente imagens de pessoas com rostos horrivelmente deformados, parecendo gritar de dor e agonia, com os olhos parecendo estar sangrando de seus dutos lacrimais e a sua camada externa da pele rasgada em vários lugares. Se
Se o usuário tenta excluir esses arquivos, o computador irá falhar violentamente e a tela azul aparecerá, causando danos irreparáveis permanentes para o disco rígido do usuário. Os hackers descobriram que isso foi causado por um byte solitário na ROM do jogo, que desencadeou quando o quinto nível foi concluído. Após a remoção deste byte, foram capazes de ir para o sexto nível e o último. Infelizmente, todos os hackers originais se recusaram a discutir o que viram no último nível. Todos eles se tornaram extremamente paranoicos, recusando-se a falar sobre qualquer coisa relacionada ao jogo e mostrando sintomas incrivelmente extremos de estresse pós-traumático. A maioria deles deixou de ser capaz de formar frases coerentes dentro de uma semana. E dentro de um mês, todos eles desapareceram. Todas as cópias restantes do jogo foram destruídos. Até hoje, ninguém sabe o que tinha nesse jogo que lhes causou tanto dano psicológico. Talvez seja melhor assim. 2 anos depois desse incidente, um homem foi preso depois de tentar sequestrar uma menina de 8 anos em um supermercado. Através do DNA e análise de impressões digitais, o homem foi identificado como um dos hackers originais que viram o nível final do jogo. Ele estava usando um chapéu de chefe branco e tinha um olhar de malícia indizível e insano em seu rosto. Quando interrogado, o homem só disse uma coisa: Eu sou o Mr. Mix.
Bem, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta. Se você não assistiu o vídeo anterior da série, tá aparecendo aí na tela, é só clicar. E se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe o vídeo para os seus amigos e inscreva-se para receber mais vídeos dessa série. Então eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.